Toda semana, você já sabe, nós conversamos sobre trajetórias de vida e a nossa missão pública aqui na TV Câmara Bauru é compartilhar com vocês histórias, planos, projetos e ações para que você olhe o mundo ao seu redor e com isso a gente desenvolver a nossa missão de conversar sobre essas questões para contribuir com o horizonte das pessoas. Clóvis Aparecido Cavenaghi Pereira nasceu em Alba, era quase um distrito, a gente conversava que se era um distrito, se era um bairro, se era uma vila, um lugarejo de Piratininga, mas na verdade sempre morou aqui em Bauru. Aliás, como muitos das cidades ribeirinhas ou próximas ou vizinhas, nasceu em lugares onde você corre para a maternidade e para o cartório mais próximo. É verdade, mas eu nem corri para a maternidade. Em Alba, do lado, em frente à estação, se atravessava a linha, tinha uma fazenda. Meu avô tinha uns negócios com café ali, e trabalhava, tocava uns cafés ali, e eu fui nascer na casa da minha avó. E acabei nascendo na casa da minha avó, teve um primeiro momento lá que eu fiquei meio adoentado, me trouxeram para Bauru. Entendi. Aí fiquei internado na Beneficência Portuguesa aí, uns 3 meses, até que o médico chegou para o meu pai e falou assim, olha, esse moleque aí não vai vingar não, é melhor batizar e registrar, para não morrer pagão e não ter problema depois. E meu pai correu no cartório e me registrou aqui em Bauru. Para meu orgulho, viu? Porque essa cidade, para mim, é sem dúvida a minha cidade. Nascer no sítio, naquela circunstância, literalmente na zona rural, significa, por exemplo, para mim, a adaptação da minha história, nascer de parteira, que é só assistido por alguém, não necessariamente com todo o aparato da maternidade. É verdade, foi isso mesmo. Tecnicamente é isso, não tem jeito. Tecnicamente foi. Clóvis, a gente sempre pergunta aqui por um registro para compartilhar com as pessoas histórias de vida e alguns desses recortes de vida, né, da trajetória de cada um. Todos temos um fato, uma memória de infância, às vezes um objeto, às vezes alguma lembrança específica de uma passagem com um avô, alguém, enfim, não quero influenciar, que guarda e marca a gente para o resto da vida. Você tem alguma memória afetiva da sua infância que você sempre recorre a ela ou ela sempre é lembrada para você? Rapaz, é a primeira vez que me fazem essa pergunta, mas eu tenho e até hoje isso é vivo. Hoje eu moro numa região que eu fico vendo a faculdade de odontologia ali. Eu tinha um cachorro, o cachorro chamava Lobo. Tá. Eu lembro do Lobo como se fosse hoje. E o Lobo teve, na época, eu acredito que tenha sido uma doença que estufava ele para fora. E o cachorro ficou doente. Eu quase dormi abraçado com o cachorro, de dó do cachorro. Aí um dia meu pai falou para mim que ia levar o Lobo na faculdade de odontologia para curarem o Lobo. Até hoje eu não vi o Lobo de volta. E até hoje eu tenho saudade do Lobo. Toda vez que eu passo ali em frente ao odonto, eu falo, nossa, mas isso mexeu comigo. É uma bela memória afetiva. É uma memória afetiva pelo meu cachorro. Depois disso, tive outros cachorros, principalmente depois de casado, minha mulher gostava muito de cachorro, agora gosta de gatos, mas ninguém substituiu o Lobo na minha memória. Que legal. Você contava para a gente que estudou no Moraes Pacheco, fez técnico de contabilidade no Senac, depois fez direito na IT, contabilidade, especialização em administração, recursos humanos entrou na tua vida, para a gente não chegar nessa parte antes. Por que direito na época? Era uma oportunidade, uma tentativa de abrir a porta? O que o jovem Clóvis fez, ou que os pais orientaram para ir para esse caminho naquele período? Foi uma necessidade. Os meus pais eram bastante humildes. A minha mãe tinha o 4º ano, meu pai não tinha terminado o primário. Meu pai era um pintor de parede, que ele tinha... Eu comecei a trabalhar muito cedo com meu pai. E meu pai ensinava o seguinte para nós. Ia ajudá-lo a limpar o chão, alguma coisa. Aqui nós entramos. Aqui você não mexe em nada, que quem deixou a gente entrar aqui tem que ter o maior orgulho na hora que a gente sair para convidar a gente para voltar. Então ele ensinava os valores, uns valores que ficaram intrínsecos, mas na verdade eles não definiam. E no primeiro momento eu pensei em ser militar. Cheguei aí para Pirassununga, fui lá, coloquei a farda um pouquinho, já vi que não era meu negócio, voltei para Bauru, fui fazer engenharia em Bauru. Meu sonho era ser engenheiro. Aí a engenharia, rapaz, ficou difícil. Meu pai não podia me ajudar
e tinha que trabalhar, estudar o dia inteiro. Engenharia não dava. Okay. Aí eu fazia esporte lá no SESI e saiu uma oportunidade de prestar um concurso lá. É um processo seletivo lá. Eu fiz processo seletivo. E o meu chefe me chamou na sala dele. Falou assim, escuta, você pretende estudar? Eu falei, pretendo, não sei o quê. Ele falou assim, olha, o que você quer ser? Eu falei, eu gostaria de ser engenheiro. Ele falou, mas engenheiro não dá para você ser, porque... Ele falou assim, eu sou advogado e fiz advocacia, ele falou isso para mim, aqui na IT em Bauru. Assim como a faculdade de engenharia é excelente aqui, a faculdade de direito também é. E é mesmo, é uma excelente faculdade. E fui ser aluno de personalidades do direito aqui em Bauru. E, rapaz, fiz faculdade de direito por necessidade, porque eu queria fazer uma faculdade, comecei a trabalhar no SESI, comecei a ganhar bem no SESI. Na época, comecei a ganhar 3 vezes a mais do que eu ganhava. Dava para pagar o curso, dava para pagar o curso de Direito, que era pago na época, e fiquei tão bem de vida, comprei 2 telefones na época. Na década de 80, você comprava 2 telefones, então eu comecei a ganhar dinheiro, ajudava em casa e tal, e fiz Direito. E acabei me apaixonando pelo Direito. Me apaixonei, trabalhava no departamento pessoal, fiquei inclinado para o direito trabalhista e é onde fez minha vida. Você acabou sendo um atleta de alto rendimento em judô que você ainda pratica hoje, pessoalmente. Mas na juventude o caminho poderia ter levado, inclusive, para competições, não fosse essa questão das sobrevivências e de oportunidades. Né? Sim, eu fui para o judô por acaso. Eu fui fazer um teste de futsal no SESI, mas a fila estava grande. Aí me convidaram para fazer um teste para judô. Falei, que será isso? Cheguei lá e encontrei um parente, um primo em 2º grau meu que fazia judô lá. E ele, na época, ele já era um renomado judoca. Eu falei, eu acho que eu vou... E, rapaz, entrei nisso e gostei. E gostei a ponto de ser, na época, a equipe do SESI de juvenil, a que eu defendi, foi a melhor equipe do estado por 2, 3 anos aqui na região do Noroeste. Cheguei a receber título de judoca do ano. Então era uma outra realidade, mas foi assim uma experiência maravilhosa. Eu vou antecipar o nosso recorte aqui para ir da ponta para o princípio e depois para a gente percorrer o meio. Você tem 37 anos e alguns meses de vida profissional e de relação no dia a dia com o SESI. É a tua vida inteira. Mais da metade da minha vida lá. É uma escolha que, se você falasse para mim, começa hoje de novo, eu nem queria mais engenharia. Eu queria ser funcionário do SESI. Que legal. O SESI é uma empresa que ela entra no sangue da gente. Você vira... Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu não entendo como alguém pode deixar uma empresa e não gostar dela. Sabe o que me admira como cidadão comum, talvez nem como jornalista, mas também como jornalista no Sistema S? É uma questão de padronização de funcionalidades das coisas, desde o funcionamento da lógica interna, dos procedimentos, dos protocolos, até a edificação. Você vai num prédio SESI, num prédio SESC, você olha e eu me pergunto como cidadão, não dá. Por que o poder público não faz uma quadra boa e que tenha duração e manutenção como essa? Por que o poder público não faz uma escola que dure como essa? Eu me faço essa pergunta o tempo todo. Eu também penso, nós temos uma fatia de orçamento, que às vezes o poder público, os nossos deputados, senadores lá, olham como SESI, os SESI têm muito dinheiro. Não, se você comparar, os SESI administram muito bem esse dinheiro. Nós somos dirigidos, nós aqui no estado de São Paulo, há 14 para 15 anos, nós temos um presidente empreendedor e gestor. Mas eu falo sem nenhum ufanismo sobre a questão de identificação mesmo, até para ser justo, de qualidade. O prédio é bem construído, pensa-se em funcionalidade visivelmente, mas pensa isso aqui precisa durar. Esse dinheiro público aqui, e é dinheiro público, né, através do Sistema S, contribuição empresarial, no sentido mais coletivo da ideia, ele
perdura no tempo. É uma satisfação você olhar para aquele tipo de prédio. Se você for nesse prédio aqui da Rubens Arruda, na esquina com o prolongamento da Duque de Caxias ali, aquele prédio foi inaugurado em 1969. Ele passou por uma reforma mais visando a revitalização. A revitalização era mínima ali, porque ele tinha as condições de continuar a atender o pessoal com necessidades, mobilidade, acessibilidade. Rapaz, mas foi dado umas mexidas, tira uma parede e põe outra, virou outro prédio. Agora, a necessidade de manter, a manutenção, se você não manter, você Isso não eu ia tem. falar. Tem duas palavras-chave, zeladoria e manutenção no meio do caminho. Né? Se você não fizer isso, você perde a qualidade mesmo. E isso você tem que fazer com olho constante. Mas, Clóvis, às vezes a gente esquece que a gente tem o papel nosso cidadão em casa. É igualzinho na nossa casa. Né? Você começar a infiltrar água no corredor, com o piso, com a chuva que vai descendo, se você não usar, aquilo vai te dar problema, vai afundar. E vai cair. A parede vai junto. Vai dar trinca. É mais ou menos parecido o raciocínio, né? Inclusive é essa a fala da gestão aqui em Bauru. Olhem com o olho que você está olhando para a tua casa. Que bom. O que você não quer na tua casa, a gente não quer aqui. E eu tenho um supervisor que cuida dessa área e ele administra a equipe dele. Todos são responsáveis. Andou na calçada de fora, lá é pedra portuguesa. Agora nós vamos... se você tiver uma pedra solta, nós temos que recolocá-la imediatamente. Então alguém me traz essa informação, a gente já vai fazer uma expedição imediata de uma ordem de serviço, porque lá funciona assim. Tudo que se faz, tudo que se coloca, tem uma ordem de serviço. Claro. E já vamos recolocar aquela pedra. Se você não recolocar aquela ali, daqui a pouco tem 10 soltas. Eu mencionei aqui, depois você fez especialização em administração e gestão de RH na FAAP, em São Paulo, Sim. Faculdade Álvares Penteado, né? Gloriosa. Gloriosa Álvares Penteado. E falei que já dedei que você está há 37 anos e alguns meses no SESI. Fez concurso de escriturário 19 anos, técnico depois no meio do caminho, assistente de diretoria de RH, que é um processo seletivo interno, até a função de diretor regional, cobrindo hoje 30 municípios com as unidades em algumas dessas cidades, 2 em Bauru. É isso mesmo. E ainda... Eu acho que fui falho com você. Depois que eu prestei o processo seletivo para a diretoria, eu fui convidado a ser consultor interno da casa, passar os valores de RH no estado todo. Fui consultor, fui gerente administrativo e financeiro. E em 2005, final de 2004, 2005, assumi a diretoria. E já estou lá, completar 14 anos. Para quem não conhece, o SESI tem algum desses programas, a gente já falou, por exemplo, da questão de esporte de alto rendimento, no seu caso aqui, mas o Atleta do Futuro, e o sistema SESI, a questão da formação do aluno e a formação do magistério, do professor também. Ele tem essas duas vertentes na sua atividade. A base do SESI, ele é nacional, mas cada departamento regional tem uma vocação. O departamento regional em São Paulo, a vocação dele é a educação. E a educação feita não só através do ensino, não só através da escola, esse é feito também através da atividade física, do esporte e da cultura. E a educação, ela tem um programa que é o Sistema SESI de Ensino, que é a mesma metodologia, o mesmo material didático que é utilizado nas escolas do SESI. Por não ter condições do SESI levar esse material, levar uma escola para cada município, em 2006 a presidência, junto com a superintendência do SESI, entendeu que tinha que se montar e oferecer isso para os municípios com subsídio. E hoje isso acontece. Na nossa região aqui nós temos 5 municípios que recebem isso. São Paulo já tem experiência de curso superior nessa área. Já, o SESI... Pode sonhar com isso no interior? Esse já é o nosso sonho. Ele está sendo maturado, porque ele iniciou há 2 anos atrás a faculdade de formação de professores do SESI por área de conhecimento, e onde o aluno chega no SESI, ele faz inclusive uma residência no SESI e já sai moldado dentro do padrão
da metodologia pedagógica que o SESI oferece. E depois ela acaba se resultando em números, né? Porque tudo você tem que medir. Claro. E as nossas medidas externas aí, as nossas métricas, são métricas que deixam qualquer educador orgulhoso e acreditando cada vez mais que dá para fazer, sim, uma educação de excelência. Quando eu falei da questão do esporte, não tem como fugir, pelo menos da menção aqui, porque a gente faz um registro e o registro vira dado histórico no tempo. Nós estamos conversando em março de 2018 nesse estúdio aqui da TV Câmara no centro de Bauru. Mas em breve a gente vai visitá-lo para ver nascer um ginásio de 5.000 lugares de multiplataforma para poder utilizar em mais de uma modalidade esportiva. Ah, é verdade. Esse ginásio, ele foi um prêmio de um sonho. Há 2 anos, em torno de 2 anos, a gente vem sonhando, junto com a família Mandalite, que é uma família referência para o SESI. A mãe foi, a matriarca deles foi uma professora, até hoje considerada um dos grandes ícones do magistério do SESI. E os filhos estudaram todos com a gente lá, os 3 irmãos. E diante da situação, começamos a conversar, num primeiro momento, em fazer uma união do voleibol feminino do SESI e do Senai. Sim. E esse trabalho, esse namoro já vem há algum tempo, e no final do ano, o presidente do SESI, o presidente Paulo Scaff, e junto com o nosso superintendente, o Walter Vicione, abraçaram a causa. E quando eles abraçaram a causa, nós conversamos com o presidente. Puxa vida, nós tínhamos, Bauru tinha um débito, há algum tempo a gente vinha conversando para se construir um teatro aqui. Sim. Mas hoje nós temos uma referência, temos um teatro municipal muito bom, temos a USC que nos oferece esse recurso, mas Bauru não tem um ginásio de esportes. Bauru não tem um ginásio. Nós temos um time de basquete fantástico, um time de vôlei fantástico, que a gente quer tornar vice-campeão mundial, campeão brasileiro atual. Mais fantástico, só que quando a gente chega na decisão, nós temos que jogar fora. Ele tem uma visão muito rápida. Ué, mas nós temos lugar para construir um ginásio lá? Temos. Deu uma consultada no superintendente, eu sei que o superintendente deu um sorriso bom, eu falei, nossa, ganhamos. E ele veio em Bauru, em dezembro do ano passado, e fez o anúncio público. E já, para você ter uma ideia, dia 6 de abril deveremos recebê-lo aqui para ele anunciar o projeto. O projeto já foi licitado, a empresa já está montando, nós vamos trazer o projeto, apresentar para a sociedade esportiva e também para a sociedade bauruense, o novo projeto do ginásio. Deverá ser um ginásio que teremos orgulho. Primeiro de recebermos os nossos jogos decisivos. Claro. E depois de ser o primeiro ginásio desse porte do SESI no estado de São Paulo, porque o nosso melhor ginásio hoje, o nosso maior ginásio é o ginásio da Vila Leopoldina, onde joga o vôlei masculino. Mas esse ginásio superará em tecnologia, em acomodações, e deveremos assim atender, além de todos os esportes, a região também, né? Clóvis, você tem uma função de gestão há muito tempo e é do movimento da origem de esporte de alto rendimento. Não tem como pensar a formação de atletas, você tem uma série de experiência lá, inclusive nas outras áreas, inclusive na educação, mas no esporte em especial, se você não pensar em formação de base e ter esses vínculos entre as gerações. O esporte no SESI é visto exatamente da forma que você falou. Você foi cirúrgico, é isso mesmo. Nós temos o programa Atleta do Futuro, ele contempla as crianças de 6 aos jovens de 17 anos. Esse programa, ele dos 6 aos 10 anos, ele tem uma finalidade de levar a criança a refletir sobre o esporte, deixar a criança brincar de esporte. Ele tem uma metodologia fantástica, feita em parceria com a Unicamp e validada pela Unesp de Rio Claro. Hoje é uma propriedade do SESI. Esse programa ele vai formando. E quando a criança, aos 10 anos, ela inicia na modalidade pré-esportiva. Quando ela chega na modalidade pré-esportiva, ela passou por todos os esportes. Ela conheceu esporte aquático, conheceu luta, conheceu bola, e ela vai fazer, ela vai dizer o que ela quer.
A criança vai mostrar a identificação dela com o esporte. Porque é difícil quando você pega um pai que quer impor. Ah, não, eu joguei bola, meu filho vai ter que jogar bola. Às vezes o menino não quer aquilo. E você fica gritando, e você fica... Não, não é por aí. Tanto é que esse resultado nosso ele vai mostrar para você eficácia. Se você me permite, quero citar 2 casos de resultado eficaz. Claro, por favor. Nós temos um menino que fez toda a educação dele no SESI, entrou na pré-escola lá, hoje ele está no ensino médio do SESI, e era um menininho magrinho e tal. Ele passou pelos esportes e se identificou com o judô. Esse menino foi, em 2017, a revelação, então com 16 anos, fazendo 17 anos esse ano, ele é sub-18 ainda, ele foi o aluno revelação. Ganhou tudo. E esse ano ele foi convocado pela Confederação Brasileira, no último domingo aí, ele foi campeão mundial na Croácia. Família humilde, carente. Uma família de guerreiros. O pai funcionário da indústria, mas uma família que não mede esforço para acompanhar o atleta. Porque o atleta ele precisa do incentivo, obviamente, claro, da família. Senão, a família é base para tudo. Acreditamos na família como o núcleo da situação. Esse foi um caso. E nós temos 2 atletas nossos que foram pré-selecionados para a equipe olímpica das Olimpíadas do Japão. Esses 2, uma das meninas, perdão, é um menino e uma menina. A menina originária do PAF nosso. Essa menina também, para nossa alegria, foi campeã mundial domingo passado. Muito bom. Honraram as convocações da Confederação Brasileira. Isso não dá para falar, não dá para ser tímido. Não tem como dimensionar. Não dá para te passar, mas é uma alegria tão grande. E eles estão embarcando, eles estão chegam hoje e embarcam quinta-feira para o Peru. Eles têm uma vida agitada, mas representam muito bem o SESI, que é a bandeira que eles carregam, Bauru, com muito orgulho, o SESI São Paulo, né? Mas representa o Brasil. Isso é para nós fazer a diferença. Porque o esporte, Nelson, ele gera Laislaine, gera Marcos, gera Maicon e outros meninos aí, que nós temos 11 na seleção brasileira de base, mas ele gera cidadão também. Eu me considero um homem abençoado. Deus cuida da gente. Ele me colocou no esporte, ele não me fez um campeão mundial, me fez um atleta mediano, que tenho muito orgulho desse período, mas ele me deu a condição de me tornar cidadão, de entrar escriturário, exercer função de guarda-vidas no SESI, antes de ser efetivo como escriturário. Ele me deu a chance de que todo mundo sonha. Numa empresa como essa, ser um diretor de região é um sonho. Clóvis, essa relação de trajetória que a gente compartilha aqui, ela tem essa função, repito, pública, de poder fazer com que as pessoas olhem os horizontes, as dificuldades da real. Isso não se constrói com tanta facilidade. E eu uso muito a expressão referências. Certamente você tem referência da Dona Antônia nessa história. Referência, saudade. Com os 2, muita saudade. Onde você se vê no seu João Francisco? Retidão. Que é meu, que é teu. Que esse é um sonho, que se todo mundo pensasse assim, a gente ia ter. Mas acho que não teríamos tão pouco a consertar, porque o que acaba estragando é a ganância. Você vê que quando você não se contenta com o que você tem, você nunca vai ser feliz. Então, meu pai sempre ensinou isso para nós. O que é nosso, a gente tem que amar. A gente usou essa expressão lá atrás, na hora que eu estava falando dos seus recortes aqui e das trajetórias, porque é um recorte, né? Uma trajetória dessa dimensão, a palavra oportunidade. Certamente, cada vez que você olha uma matrícula, acompanha uma vida de um menino no atleta do futuro, na escola, no ensino fundamental, com 6, com 14 anos, agora no ensino médio, sabe, aqui também no interior, em breve, dentro do ginásio de 5.000, com ensino superior,
ou não professor, depois numa outra escala falou da matriarca, ou seja, todas essas relações passam pela gestão e de gerar oportunidades. Essa palavra deve lhe fazer bastante sentido, então. Muito. Eu cheguei a ver criança que me procurou lá, porque o SESI ele tem uma taxa de escolaridade, ela é subsidiada, mas para as famílias que têm um salário mínimo de renda per capita superior, ela existe. Eu recebi uma menina, essa menina foi me procurar, ela estava no 2º ano do ensino médio, e ela foi, eu achei assim, fantástico, ela foi lá bater na minha porta. A secretária entrou, olha, tem aluna tal, e ela estudava lá no Horto, ela veio, ela queria falar com você. Ela chegou e falou assim, olha, eu queria conversar com o senhor, porque o meu pai morreu. Seu pai morreu? E o que está acontecendo? Ela falou, então, minha mãe não tem como pagar a escola. E eles não tinham tido a isenção naquele ano, tinha o débito no final do ano. Eu falei, o que você quer fazer? Ela falou, eu queria que o senhor recebesse minha mãe e eu vou fazer um acordo. O senhor deixa eu fazer a matrícula e eu vou, quando eu terminar o colégio, eu vou trabalhar e eu vou pagar o SESI direitinho. Rapaz, aquilo mexeu comigo de tal maneira que eu recebi a mãe e eu olhei, eu tenho braços curtos em determinada situação, isso é norma do SESI. A mãe, eu peguei, montei um processo e fui falar com o meu superintendente. Falei, chefe, está acontecendo isso. Foi maravilhoso. Eu falava, o olho dele brilhava. Foi assim que aconteceu? Foi. Ele falou assim, o que você quer que eu faça? Quero que o senhor me autorize a fazer um acordo para eles pagarem em 36 vezes. Daria R$36,50. Ele pegou e falou assim, está autorizado. Eu falei, se eles não pagarem, eu pago. Se não pagar, você me avisa, eu pago metade. Isso, para mim, é você ver gente que faz a diferença. Essa menina se formou no SESI, essa menina hoje entrou numa faculdade, essa menina, entre outras passagens, mas é uma passagem assim, que você pode fazer a diferença na vida das pessoas. E só não faz quem não quer, viu? Porque dá para fazer, dá para correr atrás. Além desses episódios, a gente vê esse dos meninos que saem de uma situação magrinha e tal, vira um campeão mundial. Sim, sim. Agora nós estamos recebendo o time de vôlei, de base que está aí. Está vindo menino do Nordeste, está vindo menino... Eu fiz uma matéria, inclusive, para o Jornal de Trabalho, de algumas que já tiveram que migrar para cá. É uma migração e você pergunta, por que vocês estão vindo para cá? Porque nós acreditamos no SESI, nós acreditamos nesse time. O vôlei, Bauru, o SESI vai ser a nossa plataforma de lançamento. Rapaz, ouvir isso, além da oportunidade, te gera uma responsabilidade, te gera um alto grau de atenção para essas meninas. Que legal. E para esses meninos, né? Clóvis Aparecido Cavenaghi Pereira, muito obrigado por ter vindo conversar com a gente aqui, dividir essas informações do ponto de vista público. A gente se encontrou no corredor da Câmara ontem com uma justa homenagem e eu falei que já estava aguardando a oportunidade da questão da agenda, então muito obrigado por ter aceito. Eu que agradeço essa oportunidade, eu gosto muito de falar e confesso que ele tem uma admiração muito grande, respeito muito o seu trabalho e foi realmente uma manhã, um dia diferenciado para mim aqui. Muito obrigado, Clóvis. A TV Câmara que agradece dessa missão de fazer essas relações públicas no dia a dia. O meu cachorro se chamava Lobo. Meu pai disse que ele ia visitar a faculdade. Ele estava doente, mas ele nunca mais voltou. Eu nunca mais esqueci do Lobo. Até o nosso próximo Câmara Livre.